Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui com uma pessoa muito especial para você que é empreendedor e que está naquela situação assim, ó, talvez você está trabalhando e não está vendo o resultado do seu trabalho. Às vezes aquela sensação de, nossa, será que eu vou dar conta de pagar um funcionário no final do mês? Para onde está indo meu dinheiro? Eu não sei. Então o Moacir está aqui, ele é uma pessoa também que já trabalha com finanças há um bom tempo, há muito tempo aí nessa área, principalmente ajudando empresários a terem sucesso, né, nas finanças, sabendo que as finanças são o coração do negócio, né? A gente vai falar aqui para você, pelo menos, né, assim, quais são os seus próximos passos para que você saia daqui desse vídeo sabendo exatamente o que você pode fazer para ter um resultado positivo no seu negócio e economizar aí pelo menos 20%, né, desse dinheiro que está sendo gasto que talvez você não está sabendo para onde está indo. Não é isso, Moacir? Sim. Rafael, muito obrigado primeiro por estar aqui compartilhando com os seus espectadores, com o seu público, né, no seu canal. E é muito claro, Rafael, muito básico mesmo, as pessoas, né, cometerem alguns erros já no início das suas atividades. Mas o que a pessoa deveria fazer, o empresário deveria fazer, para que ele comece a entender o beabá das suas finanças, né? Primeiro, ele tem que ter o controle de o que entra e o que sai, para ele saber se no final das contas está acontecendo ele ter lucro ou ter prejuízo. E saber o que realmente, com o que ele está gastando, né? Para ele entender para onde está indo o dinheiro dele. Maravilha, eu acho interessante isso porque esse é o primeiro passo, né? Eu gosto sempre de falar assim, às vezes a pessoa não sabe exatamente quanto ela ganha, quanto ela gasta, quanto fatura e quanto são as despesas. Sim. E aí eu gosto de falar o seguinte, você prefere atravessar a rua de olho aberto ou de olho fechado, né? Porque às vezes o empresário ele não quer olhar para aquilo, ou ele não arruma tempo para olhar para aquilo. Sim. Mas aí é como se você estivesse atravessando a rua de olho fechado. E aí, o que pode acontecer? Porque a vida não vai parar de acontecer. O negócio não para de ter despesa, de ter receita, né? Então isso é muito perigoso. E como que você vê assim, o empresário ter essa clareza, né? Eu penso que a clareza, essa palavra seria o que define essa questão, né? De saber quanto eu ganho, quanto eu recebo, quanto eu faturo. Quanto mais clareza nas finanças o empresário tem, mais gestão ele consegue fazer do seu negócio. Ele fazendo gestão do negócio, ele vai saber claramente quais são as tomadas de decisões que ele tem que ter, né? Se ele tomar uma decisão e essa decisão não for embasada em algo palpável, indicadores que ele tenha, ele não vai saber qual caminho seguir, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E quando essa informação ela é palpável em números, indicadores, o que ele consegue ter? Ele consegue ter a gestão do negócio e consegue visualizar o lucro no final do mês. E quando ele consegue visualizar o lucro, ele vai saber por quê. Ele pode investir na empresa ou não. E o que é o core dele? O que a empresa precisa? Ela precisa de uma pessoa que realmente faça a gestão dela para que ela cresça. O objetivo de uma empresa é crescer. E como é que eu mensuro o crescimento de uma empresa, né? Basicamente, os empresários observam o financeiro das empresas. Entendo perfeitamente. Eu entendo que o dinheiro, o financeiro, é o coração do negócio. Então, se o empresário não está arrumando tempo para olhar para o financeiro, vai acontecer alguma coisa menos que positiva, provavelmente, porque é o coração. Se o negócio não dá lucro, não tem como ir para frente, não tem como crescer. E a gente está falando, na minha opinião, muito mais do que do dinheiro em si. Eu estou falando da qualidade de vida do empreendedor. Sim. Eu trago para os empresários que é o seguinte, ele tem que tratar a empresa como uma outra pessoa, que já é CNPJ, já é praticamente a constituição de uma pessoa jurídica. E o que ele tem que ter entendimento? Que a empresa é um sócio dele. Eu não posso simplesmente chegar no final do mês, o que sobrou eu ponho no meu bolso. Chega no próximo final do mês, sobrou dinheiro, põe no meu bolso. Quando ele começa a observar o fluxo de caixa, né, que é a entrada e a saída do dinheiro ali, da empresa, cara, não tem dinheiro. Eu não estou sabendo para onde está indo o dinheiro. Tá, mas da onde está vindo o dinheiro para pagar? Está vindo de algum banco? Não, eu vendi um terreno meio e coloquei na empresa. Na verdade, esse dinheiro não é que ele tirou do bolso dele e colocou na empresa. É porque o que acontece é que no final do mês ele pegou todo o recurso da empresa e colocou no bolso. E isso que algumas vezes, em alguns momentos, os empresários não entendem isso. E quando ele entende isso, fica mais tranquilo, mais fácil de lidar com os movimentos, com os problemas dentro da empresa. Maravilha. E como é que a gente vê essa questão dessa separação assim? Eu estava pensando que o primeiro passo, então, para ter essa clareza, é receita e despesa, né? Faturamento, despesas.
Só que é muito importante que haja separação da vida, então, como você falou, a pessoa jurídica é uma pessoa, diferente da pessoa física, que é o empresário. Né? Então, como que a gente faz essa separação? Né? O primeiro passo eu penso que tem que haver contas separadas. Então, você vai ter uma conta no banco separada, essa é da empresa, essa é da pessoa física, até uma pessoa que é empreendedor só, é o profissional liberal, tem que ter duas contas. Sim. E hoje tem banco que você abre conta de graça, aí você pode abrir conta PJ, PF de graça, né? Sem tarifa. E o que acontece é que quando você é um empresário, você já tem ali seu prolabore, você tem que ter o seu salário. Porque o que é um dos motivos? Você tem que se pagar pelo serviço prestado pelaquela empresa. Quando você se paga, esse é o seu salário. E aí o que sobra no final do mês já é o lucro. E aí depois vai ter a decisão. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai investir ou eu vou tirar como lucro? Aí sim o empresário realmente vai entender que ele não está simplesmente só tirando dinheiro da empresa. Entendi. Interessante isso. E outra coisa que é interessante a gente falar também é assim, essa coisa da separação, às vezes o empresário ele está muito perdido, assim, porque tem muita informação. Eu entendo assim, né? Principalmente o pequeno empresário é aquela pessoa que abre um negócio, que às vezes atende um cliente, que vende, que recebe, que cobra, tem funcionário para cuidar, tem 1 milhão de coisas, né? Só que isso acaba fazendo às vezes ele ficar muito perdido. Mas eu entendo que a gente consegue organizar a vida pessoal, a vida da empresa, se a gente fizer uma coisa. Tipo assim, qual é o meu próximo passo? É uma coisa de cada vez, né? Então, se eu não tenho clareza das minhas receitas e despesas, eu vou fazer só isso agora. Depois que eu tiver clareza disso lá no meu negócio, eu tenho que entender também a minha vida pessoal. E é interessante que você que está nos assistindo, né, como que você faz isso? É a mesma coisa, basicamente, que você faz na sua casa e no seu negócio. Separar realmente as despesas pessoais e as despesas do negócio. Exatamente. Eu tenho atendido empresários, Rafael, que foi justamente o que você acabou de falar. É tudo. Ele chuta a bola lá no escanteio e vem cabeceia para o gol. Então ele faz o quantos a pagar, quantos a receber, ele busca clientes, né? Ele é o comercial da empresa, ele é o gestor da empresa, então ele praticamente faz tudo da empresa. E o que acontece é que normalmente esses empresários eles sentem a sobrecarga. Né? E a empresa, nesse momento quando ela cresce, ela deseja uma demanda maior. E aí o que acontece? Ele não consegue tratar essas demandas, né, do crescimento da empresa e de fazer o contas a pagar e receber e começa a misturar tudo. E aí quando chega um certo momento ele não tem controle nem do que entra e nem do que sai. Maravilha. E aí entra nesse aspecto uma coisa relacionada à mentalidade do empresário, né? Porque eu estava pensando assim, o que o empresário cuida? Eu entendo que um pequeno empresário, ele precisa realmente fazer muita coisa que talvez seria mais operacional. Mas se o empresário está gastando muito tempo com a operação e não está tendo tempo para cuidar da estratégia, como que o negócio vai crescer? Se eu, o empresário, não estou olhando para a estratégia, como que eu vou fazer isso crescer? Né? E de repente é a hora de eu contratar uma pessoa, será? Porque assim, será que eu tenho que crescer para contratar uma pessoa? Será que eu tenho que contratar uma pessoa para crescer? Na verdade, o que você tem que observar é o potencial. Né? Então eu tenho uma empresa que ela tem um potencial de faturamento, que tem um potencial de crescimento. E quando ela tem esse potencial de crescimento, e eu observo que realmente ela vai ter condições de manter um empregado, então o que acontece? Muitas das vezes, eu vou sacrificar hoje, né, o caixa da empresa, mas por um benefício futuro. O que é o benefício futuro? Eu vou conseguir fazer a gestão disso melhor, fazer a gestão financeira melhor, e aí eu vou contratar uma pessoa. Essa pessoa eu vou delegar algumas tarefas, e essas tarefas delegando me sobra tempo. Sobra tempo para o empresário. Por quê? E aí ele vai fazer a empresa crescer. Ele vai buscar mais clientes, né? Ele vai resolver as questões financeiras de uma forma mais organizada, porque ele já tem algumas pessoas que vão ter tarefas delegadas e ele vai ter um certo tempo. Quando ele começa a ter esse certo tempo, ele começa a visualizar o crescimento e ele sabe que já aconteceu esse momento. Eu investi para ter essa pessoa e eu comecei a crescer. Então está na hora do quê? Eu começar a investir de novo na minha empresa, porque aí eu busco uma pessoa mais qualificada, um contador mais qualificado, uma consultoria mais qualificada. Maravilha. E é interessante pensar nisso porque é o seguinte, o funcionário que eu contrato, ele paga o salário dele, né? Porque senão eu não vou contratar para quê? Sim. E essa questão da projeção, aí eu penso que é muito importante aquela coisa da visão, né? Então a pessoa ele tem que ter uma visão de futuro, né?
Tipo assim, esse negócio vai estar de que tamanho, vai faturar quanto até o final desse ano, por exemplo? Sim, é o que normalmente a gente faz no coach. Então, qual que é o estado que você está hoje, né? E o estado desejado. Esse estado desejado, nós vamos ter que traçar um plano de ação. Então, quando ele começa a visualizar o que realmente ele quer na sua empresa, vai ter que traçar o plano de ação e começar a fazer as suas execuções pontuais. Fazendo as execuções pontuais, ele tem um lugar onde que ele quer chegar. Porque assim, como prever o futuro? Para prever o futuro é melhor o quê? Você começar a fazer agora as suas ações. Então, prever o futuro é melhor você começar ele agora. Porque você está prevendo onde que você quer chegar. Maravilha. Eu sempre falo que o futuro acontece agora. Então, se o empresário ou qualquer pessoa está assim, quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai fazer. Provavelmente não vai fazer. Sim. Então, eu estou fazendo o futuro agora. Né? Se eu estou visualizando uma visão maravilhosa lá no meu futuro, e eu estou caminhando para cá, né? A visão está para lá, eu estou caminhando para cá, eu não vou ter o resultado. Isso aí é certo mesmo. Então é interessante isso. E pensar sempre também nessa questão da mentalidade, que eu sempre bato na tecla da mentalidade também, em relação ao seguinte: se eu não estou fazendo realmente aquilo que tem que ser feito, porque às vezes o empresário, principalmente o pequeno, o negócio está lá aberto, né? Imagina o varejo, está lá aberto, e o empresário sabe que tem que olhar para algumas coisas e ele está sentado lá, sei lá, de repente perdeu o foco, ou estava perdendo tempo ali naquele momento. Você fez eu lembrar de um momento interessante. Eu atendo alguns empresários, e um empresário em específico, eu estava atendendo ele, e eu fui visitar ele. Fui fazer uma consultoria na empresa dele. Uma empresa pequena. E quando eu cheguei, eu passei pela porta da empresa dele, e quando eu estava chegando lá, eu observei que ele estava na porta. Né, na porta da empresa. Bom, cheguei, estacionei e vim falar com ele. E eu perguntei para ele qual que era o motivo, né, dele estar ali na porta, né, da empresa e observando o tempo, observando os carros passarem. Ele falou que estava passando o tempo. Ele simplesmente estava ali observando os carros passar sem pensar em nada. Interessante. E o que eu falei para ele foi o seguinte: ok, você pode muito bem fazer isso, mas olha só, qual que é o seu foco? Seu foco é a sua empresa ou seu foco é ficar deixando o tempo passar? Isso aí é muito interessante, porque até no método CIS, né, no Coach Integral Sistêmico, a gente trabalha muito essa questão da comunicação, e eu penso sempre nisso, como eu me vejo. Então, esse empresário, que é um empresário, está ali, provavelmente ele está tendo alguma crença, alguma coisa que está limitando ele de se ver como um empreendedor de sucesso. Porque o empreendedor, eu visualizo ele assim, meu negócio chegou aqui, mas agora eu estou pensando ali o que eu vou fazer, e já estou planejando, já estou agindo para fazer esse negócio acontecer e crescer. Se a pessoa está sentada esperando o tempo passar, peraí, eu estou me vendo como aqui dentro desse negócio? Eu sou realmente o dono disso, vou fazer isso acontecer. Ou sou espectador, né? Ou espectador, ou eu estou tendo a mentalidade do funcionário que bate cartão e aí o meu chefe não me mandou fazer nada e eu vou aqui esperar então o tempo passar. É muito importante olhar para isso porque eu enxergo o planejamento financeiro, pessoal ou empresarial, como um cardápio do nutricionista. Né? Então são as ferramentas, é maravilhoso o planejamento financeiro, ele é fundamental. Mas se você tiver um planejamento financeiro, imagine que eu te dou um planejamento financeiro na sua mão, maravilhoso. Se você tiver algum tipo de questão relacionada a esse tipo de atitude, por exemplo, de ficar paralisado, ou perder o foco, etc., o planejamento financeiro vai se perder em algum momento. A não ser que você viva dependendo de um consultor financeiro ou de uma pessoa que vai estar ali dentro da sua empresa fazendo esse trabalho continuamente. E a dependência não é interessante. Né? Porque muito do trabalho que eu faço é trazer o conhecimento, causar na pessoa o interesse pelo conhecimento, e aí sim, ela vai ter o conhecimento, vai entender do que ela tem que fazer e ela vai seguir sozinha. Porque se ela ficar junto comigo, ela vai ficar quanto tempo junto comigo? Vai ficar o resto da vida? Isso não é interessante. Não é interessante. Por mais que a pessoa, eu não sei fazer, ela sabe. A questão é que tem que passar o conhecimento. Quando ela tem realmente o conhecimento de gestão financeira, da gestão de funcionários, das partes estratégicas da empresa, da parte tática operacional, essa pessoa ela consegue seguir sozinha. Ela consegue, por mais que ela seja o único funcionário da empresa que é simplesmente o dono sozinho, ela vai ter as pessoas que realmente ela pode contar. E ela não vai ficar 100% dependente. Uhum. Ela não vai ficar dependente dessas pessoas. E ela vai saber realmente, eu sei o que eu sei. Realmente é só isso que eu sei? Então eu vou buscar pessoas que vão me agregar um conhecimento que eu não tenho.
E buscando o conhecimento que eu não tenho, eu vou crescer. Maravilha. E é isso que realmente que o empresário tem que entender. Ele tem que entender que o que eu não tenho, eu vou buscar. Eu vou buscar e vou entender para ficar junto comigo e me ajudar a alavancar o meu negócio. Perfeito. Eu até falo que se você achar um consultor financeiro que fala para você que tem que viver dentro da sua empresa, cuidado com essa pessoa, porque eu penso que o meu trabalho também é muito assim. A minha meta é fazer o cliente não precisar de mim, né? É entregar para ele as ferramentas, o planejamento, e depois você entrega para ele uma mudança de visão, de mentalidade, para que ele realmente fale assim, não, agora eu consigo seguir. Não é que a consultoria ela é muito importante, de tempos em tempos, às vezes você dá uma revisada, rever processo, porque sempre tem o que melhorar, sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Tem inovação, né? Sempre tem uma nova inovação, sempre o mercado traz algo novo. E se a empresa ela não se reinventa, porque hoje ela tem que se reinventar, porque o que realmente está acontecendo hoje é essa disruptura, né? Para inovação, cara, tem que ter inovação. A empresa ela não vive estagnada, ela não vive parada, né? É algo dinâmico. Então, realmente, quando a empresa começa a visualizar inovações, essa empresa, a tendência dela é crescer. Interessante. E outra coisa interessante também é o seguinte, às vezes você vende pão, né? Às vezes ele é dono da padaria. Então, cara, eu sou muito bom em fazer pão. Então, peraí, será que eu tenho que ficar cuidando de tudo aqui? Ou eu posso arrumar uma pessoa que é muito boa nas finanças para cuidar dessa parte para mim? Né? Assim, eu entendo que o controle do negócio, de forma geral, né, olhando de cima, assim, é sempre da cabeça, né, do negócio, que é do empresário mesmo. Ele tem que ter o controle na mão, mas não necessariamente ele tem que ficar executando cada uma das etapas do processo. O empresário, o ideal é que ele fique no estratégico, né? Tática operacional, ele tem o pessoal para isso. Ele tem as pessoas certas para isso. Então, eu atendo pessoas, empresários, que você pergunta para ele assim, cara, qual foi a última vez que você conversou com o seu contador? 4 meses atrás. Aí vocês falaram do quê? De honorários. Eu converso com alguns empresários e tá, ok, você já trocou ideia com o seu jurídico? Aí eu não tenho, para que eu preciso de um jurídico? Então, essas pessoas, as pessoas que lidam aí com empresas, né, com CNPJ, com o faturamento das empresas, lidam com gente mesmo, porque a empresa ela é feita de quê? De pessoas e processos. Então, as pessoas que lidam, que são os gestores, né, desse CNPJ, eles têm que ter o discernimento que eles não vão conseguir fazer tudo. Quando eles não conseguem fazer tudo, tem que ter pessoas especializadas junto com eles. Interessante. E aquela pessoa que é empreendedor, eu sou um empreendedor, empresa, empreendedor e uma pessoa só. Aí é mais desafiador, né? Mas eu penso também que, nesse caso, sempre tem parceiros, né? Às vezes não tem funcionário, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda nisso, uma pessoa que me ajuda naquilo. Imagina, você tem que vender e entender de tributação da venda. Você tem que entender. Mas e aí na hora de fazer a apuração desse imposto? Né? Eu vou fazer um contrato. Eu tenho conhecimento para fazer um contrato de parceria, um contrato de venda, um contrato de prestação de serviço? Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou buscar quem tem e trago para agregar no meu negócio. Exatamente. E sempre com a mentalidade assim, peraí, mas eu tenho que pagar por isso. Tá, mas você vai pagar um preço e vai ganhar muito mais do que o que você vai pagar. Mas as pessoas, alguns, não vamos falar todos, né? Algumas pessoas, elas entendem isso como o quê? Como um custo. E aí a mentalidade dela é, eu vou gastar, pô, eu não quero gastar. Porque quando você fala em gastar, o cérebro já pensa, pô, eu estou perdendo, eu não quero perder. Na verdade, tem que pensar que é um investimento. Quando você começa a ter a mentalidade que isso é um investimento, a tendência é de ser tranquilo para você isso, e realmente você vai saber aproveitar. Porque quando eu invisto, eu quero um retorno. Com certeza. E tendo esse e aí eu tenho que começar a mensurar. Realmente, eu estou com um profissional certo que está me dando retorno? Realmente, eu estou gastando com ele, né? Eu estou desembolsando, não vamos falar gastando, mas eu estou desembolsando, investindo nesse profissional. Eu estou tendo retorno? E qual o retorno que eu espero? Eu espero um retorno que, o contrato, no caso de uma assessoria jurídica, o contrato está bem embasado, não vai ter furo, não vai acontecer nada diferente, não vai ter problema? Não. O contador, realmente eu estou no regime tributário correto? Realmente eu estou pagando menos quantidade de imposto? Realmente os meus funcionários estão sendo enquadrados corretamente?
E aí já sai um pouco do beabá das finanças, né? Aí já começa a ir para o próximo nível. Já é o próximo nível. E toda empresa ela tem que pensar em crescimento. Porque eu vou ter uma empresa só por ter uma empresa? Claro. Perfeito. Então, assim, ó, só para ficar claro essa questão, né? Muito importante, então, as contas separadas, né? E, Sim. assim, eu já atendi empresários também, você também já atendido vários, né? Essa Sim. coisa, conta da empresa, conta pessoal, a gente não sabe o que tem é que ser totalmente separado. Separado, independente se é até um profissional liberal, é importante, porque eu tenho um negócio, né? Então, eu tenho que tratar aquilo como negócio, conta pessoal. Então, eu tenho que ter clareza das receitas e despesas desse negócio, das receitas e despesas da família, até porque eu falo que o primeiro empreendimento de qualquer pessoa é a família, né? Também é um negócio ali. Sim, André, entrar dentro das finanças da pessoa é complicado, né? Por mais que eu tenha um padrão de vida e eu estou ali retirando todos os recursos da empresa, mas eu tenho um padrão de vida e eu quero manter. Eu quero manter esse padrão de vida e a empresa que está me sustentando. A empresa começa a ter uma dificuldade, eu tenho que me desfazer desse padrão de vida que eu tenho e começar a manter a empresa viva, né? E manter a empresa viva é o que vai realmente continuar mantendo seu padrão de vida. É muito desafiador isso, porque eu vejo assim, ó, a pessoa ganha 5 mil e ela está acostumada a gastar 4.500. E aí parece que tudo é essencial. Uma pessoa ganha 20 mil e ela está acostumada a gastar 18. E aí, quando vai olhar para reduzir despesa, parece que tudo é essencial também. Ela não consegue tirar ali, porque vai acostumando exatamente o que você falou, padrão de vida, né? Padrão de vida. E o cérebro ele não quer voltar ao que era ruim, que era antes, que ele vai entender que é ruim. Uhum. Então, eu já vou começar a trabalhar isso da seguinte, a pessoa, né? Ela vai começar a trabalhar isso, se eu diminuir meu padrão de vida é ruim. Se é ruim, eu não vou fazer. Sim. Então, ó, se você fizer essas duas partes, né, das contas separadas, da receita e despesa, eu já te garanto uma coisa, pelo menos 20% de economia, e isso eu não estou falando baseado num livro, numa teoria que eu li, não, isso é na prática. Eu não sei o que você percebe em relação às pessoas que você já atendeu. A economia é enorme. É uma economia enorme, né? Porque só a mentalidade, só a mudança de mentalidade a respeito de finanças já tem uma economia enorme. Só de você fazer uma planilha, de entender para onde está indo o dinheiro, é como se você fechasse um ralo. Né? Porque você entende assim, nossa, está indo dinheiro por aqui, para quê? Não faz sentido nenhum isso. Entende? É muito legal isso. E depois, então, dessas receitas e despesas, eu penso que aí a gente já tem uma clareza do estado atual, né? E olha só que interessante, nós não falamos nenhum termo aqui financeiro complexo, não, nós estamos falando do que entra e do que sai, né? Depois a gente pode começar a projetar o que a gente quer. O que você quer alcançar. Então, sabendo aquele negócio, né? Se eu tenho um negócio, então eu tenho que ter também uma visão do negócio e uma visão lá da minha casa, que é diferente, né? E para realizar a visão da minha casa, não vou tirar o dinheiro do faturamento, vou tirar o dinheiro do salário, do prolabore, daquilo que o negócio vai me dar de receita, que tem que ser uma receita menor que o lucro, né? Para não acontecer aquele problema que você falou, que aí falta dinheiro no negócio, o empresário chega e fala assim, eu estou tendo que colocar dinheiro do meu bolso no negócio. Não, na verdade você está tirando mais dinheiro do negócio que deveria. Sim. Né? Agora, para a gente até passar para o final, né? Se quiser falar alguma coisa mais, de repente uma dica, um insight ou algum recado final aí? Não, o recado é que controle as suas finanças. Realmente, comece do básico, do básico, do básico. Comece a entender o que entra, o que sai. Relata tudo. Faça no mínimo ali o que a gente chama aí, né, na parte contábil, né, chama de fluxo de caixa. Faça no mínimo fluxo de caixa, para você entender realmente onde que está indo o dinheiro e da onde está vindo esse dinheiro, né? Você já sabe de onde está vindo o dinheiro, mas e aí, onde é que ele está indo? Isso é o básico que tem que ser feito. O controle financeiro começa por saber o que eu recebo e saber o que eu gasto. Só isso já traz um ganho, uma clareza enorme. Enorme, maravilha. E aí, se você quiser saber mais sobre esse assunto, né, se você quiser ter uma consulta gratuita, quiser falar pessoalmente comigo, depois a gente vai deixar o contato também do Moacir aí na descrição do vídeo. Você pode mandar uma mensagem, a gente pode conversar. Tem planilhas aí, tem ferramentas para te fornecer, né, de repente para você começar agora a dar esses pequenos passos que vão trazer aí um resultado extraordinário na sua vida. Imagina só porque quando a gente fala assim, economizar 20%, mas vou economizar R$2.000, igual a última pessoa que eu atendi, falou, nossa, eu estava gastando R$2.000 à toa, ou seja, R$2.000 a mais de resultado, na minha família inclusive, né, lá na casa dela, mas cara, é todo mês isso.
né? Não é, economizei agora, não. Todo mês, essa economia, imagina isso em Ao um final de ano. um período. Imagina o tanto que você pode investir esse dinheiro no investimento financeiro mesmo, no próprio negócio para E crescer o mais. retorno é alto, né? A quantidade de R$2.000, o retorno já vai ser mais interessante. Exatamente. E então é isso, é o primeiro passo. Se pergunta aí qual é o seu próximo passo, vai lá e faz esse único passo, porque isso vai abrir um horizonte na sua frente, aí você pode continuar trilhando seu caminho e vai ter resultados aí extraordinários, tenho certeza. E para falar com a gente, então, eu vou deixar um recado. Para receber ferramentas, conteúdos gratuitos, você pode clicar na descrição desse vídeo, né? Se você está vendo no Facebook, tem aí enviar mensagem, você clica aí e envia para mim aí qual o seu maior desafio nas suas finanças pessoais, no seu negócio. A gente pode conversar pessoalmente, ou vai ter o WhatsApp também, outros contatos que você está vendo no YouTube aí, e a gente pode ir se falando, né? Isso. Tenho certeza que, eu penso que, assim, eu acho maravilhoso essa gestão. E assim, eu sei que se você começar a fazer essa gestão hoje, como a gente está falando, como a gente conversou aqui, não vai querer parar mais, cara. Porque quando você vê os benefícios de você fazer isso, vai ficando cada vez mais fácil, né? Sim. Então, E quem não quer mais dinheiro? eu quero. Quem não quer mais dinheiro? Né? E a intenção nossa é realmente, quem não quer mais dinheiro? Eu quero. Então, se todos querem, quem quer mais dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer acontecer. E se é fazer acontecer, é igual o Rafael falou, um único passo de cada vez. Exatamente. Pode ser, Rafael, eu posso voar? Não, pode, mas se você der um passo, você não está conseguindo dar um passo cada vez, dá um passo cada vez primeiro, depois você começa a voar. Sim. Né? E eu gosto muito de uma coisa até que o Paulo Vieira falou, que não é fazer o que eu amo. Isso também é importante, mas é fazer o que tem que ser feito com amor. Então, se eu tenho que olhar para as finanças, eu acho aquilo chato, mas eu penso assim, é olhar para o propósito, para o objetivo lá na frente, porque a tarefa fica mais leve, né? Fica melhor de fazer. Mais amena, mais leve, né? E, consequentemente, ela vai ser feita. Exatamente. Porque senão eu vou começar a procrastinar. Procrastinar, não quero fazer, é uma coisa que eu tenho que fazer, não tem... Vai chegar no momento, você vai ter uma despesa ali, você não vai saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, e aí começar a corrigir isso não vai ser tão fácil. Trabalho. E aí eu não consigo saber onde é que eu começo a tirar uma despesa para começar a ver o dinheiro no meu bolso. Não vou saber. Né? É porque, como você falou, tudo é essencial. Maravilha. E assim, mais dinheiro é mais qualidade de vida, mais liberdade, mais tempo para ficar com a família ou fazer as coisas que importam para mim. Mais dinheiro é mais vida mesmo, é mais felicidade, né? Porque... Falar isso, mais vida. Exatamente. Obrigado, Moacir. Um abração aí. Muito bom. Tamo junto. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê em breve aí no próximo vídeo. Valeu!